criança nascer, assim a igreja também nasceu do ato de pregar. Né? A moça grávida vai ao hospital, a criança nasceu. Pedro pregou o primeiro sermão lá em Atos 2 e a igreja nasceu. Foi naquele momento, através da pregação, que a igreja nasceu. Aí Jesus vem e fala assim, sobre tu és pedra e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Então não existia igreja nessa época, não tinha igreja. Mas quando Pedro pregou um sermão, nasceu a igreja. Olha a importância da pregação. É por isso que é uma responsabilidade muito grande. É por isso que eu vejo o zelo que a própria Assembleia de Deus tem em convidar as pessoas para pregarem, né? E às vezes eles, pastor, convidar um pregador, com quem que ele é? O que ele faz? Qual igreja que ele é? Não, esse irmão aí, ele não está apto a pregar a palavra aqui na nossa congregação. A aptidão, né? É uma responsabilidade. É por isso que a gente tem que vir aqui. Sim, a gente fala no contexto geral, né? Eu vejo, sinceramente, a liderança escolhendo pessoas, porque geralmente o cara prega muito. Prega por aí tudo? Não importa isso. Importa que nem a Amanda falou da moça aqui, ó. Simples, uma palavra simples, mas objetiva. Uma palavra que a gente via a Deus. E Deus honrava pela palavra que ela trazia. Isso mesmo. Então a igreja nasceu da pregação. E o ser humano, ele tem dificuldades em reconhecer-se como pecador. O ser humano, ele acha que ele está bem. Certa vez eu fui pregar para uma pessoa, estava falando de Deus para ela, e ele disse, aquela palavra, ele se sentiu confrontado. Ele disse assim, eu estou bem. Eu não preciso desse Jesus aí, desse Deus que você fala. Eu estou bem. Mas ele era um mendigo, não tinha casa, morava na rua, viciado tudo quanto é tipo. E ele disse assim, ele afirmou, ele disse, eu estou bem. Eu não preciso disso. Então, quando eu estava falando, ele se sentiu confrontado. Ele disse, peraí. Então, a palavra causa isso. A pregação da palavra causa confrontamento. Kleber, mas sabe o que é? É porque a letra mata. Por isso que eu não faço teologia. Eu não gosto de teologia porque a letra mata. Né? Crescer na graça e no conhecimento. Então, é glória a Deus e aleluia. É rodar. A letra mata esse negócio. Mas é que assim, teve um rapaz que eu conheço também, aí ele tava lá pregando no Instagram, aí um dia eu fui conversar com ele, meu Deus do céu, e trocou tudo, ele começou a falar de Gênesis, daqui a pouco ele tava lá em Apocalipse, ele não sabia nem o que ele tava falando, trocava os personagens. E aí eu falei assim, tu gosta de pregar, tu tem essa empolgação, ele pega, abre uma live e começa a falar. Eu falei, tu tem essa vontade, é legal, mas assim, estuda um cursinho, vai lá, estuda, começa a ler, começa a se preparar, eu acho que Deus vai te usar muito, assim, se tu... mas eu não gosto de teologia, esse negócio de teologia pra mim não dá. Tá ensinando errado. É tipo assim, pra justificar a preguiça, infelizmente é isso, né? Justificar a preguiça. Bom, vamos lá. Vamos lá para frente, meu Deus do céu, misericórdia. Senão eu vou ficar aqui falando outras coisas. Deus, nós estamos aqui, eu só estou dando uma introdução ali, no primeiro ali, para a gente já entrar no segundo e fechar. Então Deus, ele reconciliou-se com o mundo através de Jesus. Isso não é bem visto através dos homens. Por isso, a loucura da pregação. O homem, ele não consegue reconhecer-se, aí por isso que se dá por a loucura da pregação. Está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A pregação, ela tem caráter tanto proclamativo quanto caráter instrutivo. Quando eu prego para o pecador, é um estilo de pregação. Quando eu prego para a igreja, é outro estilo, né? Os irmãos bem sabem, já têm muita experiência com isso. Geralmente, a pregação para a igreja é uma pregação de escola dominical, né? A pregação de ensino, a gente vem aqui e ensina a palavra. Deuteronômio 31 e depois lá em Neemias 8:8. Deuteronômio 31, do 9 ao 13. Então, Moisés
foi recebido a ordem de Deus para que a cada fim de 7 anos eles viessem, juntassem o povo e ensinassem o povo. Não é, pastor? Ensinasse o povo a cada fim de 7 anos. E aí, lá em Neemias 8:8, foi que mais ou menos dá-se a entender que foi mais um fim de 7 anos. Incrivelmente se deu pelo fim da construção dos muros. Lá em Neemias 8:8. Fica à vontade. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente. Dando explicação de maneira que o povo entendesse o que se lia. O povo entendesse o que se lia. Eles não podiam falar a própria língua lá no cativeiro. Está lá em Daniel, né? Está escrito lá, não podiam falar, eles não podiam se reunir, cultuar. O que eles queriam, Babilônia? Eles queriam que se o povo se misturasse, né? Perdesse a sua cultura. E aí Deus, né, como já tinha orientado antes, chamou o povo e ensinasse o povo na letra. Oh, glória! Isso é bênção de Deus, né? Então é por isso que há-se a necessidade na igreja de pregar assuntos específicos, tanto para jovem, quanto para adolescente, quanto para casais. Então a gente tem essa necessidade, né, de trazer essa mensagem específica. E graças a Deus aqui na nossa igreja nós temos essa temos visto isso, muitas palestras, muita coisa boa, né? Lá em 2 Timóteo 4:2, lê pra gente, 2 Timóteo 4:2, tá? E pregues a palavra. Paulo falando para Timóteo, pregues a palavra. Ele disse assim, ó, Timóteo, cria um evento aí, Timóteo. Traz o povo. Cria um louvorzão, Timóteo. Ô, Timóteo, cria um passeio. Vamos criar um passeio, Timóteo, fazer uma estratégia para trazer o povo. Gospel, um louvorzão gospel, traz o povo, Timóteo. O negócio é pregar, mas assim, ó, vamos criar um... Não é assim, né? Ele disse, pregues a palavra. Pregues a palavra. Um atrativo. Um atrair o jovem. Eles usam a atração para doutrinar o jovem. Aí é atração e atrás de atração, eles vão ficando ali, atração e atrás de atração, e patinando no barro. Tem pessoas que ele lê aqui, ó, redaga, repreenda, exorte, eles acham assim que é uma palavra, sei lá, né, pastor? Vai destruir, vai pôr para fora, vai, sei lá, não. Eu não consigo entender. Enquanto que essas palavras é o que te edifica. Não é uma louvorzão, que nem você falou, é uma coisa que vai edificar. É isso aqui. Mas quando a gente bota os olhos aqui, exortar. Exortar que não, isso eu não quero. Entendeu? Mas é que nós precisamos. Senão não estava aqui. O textual desse ensinamento. A pregação aqui está lá no versículo 2, ele diz assim, ó, que pregues a palavra a tempos, instes a tempo e fora de tempo, redargues, repreendas, exortes com longanimidade e doutrina. Aí agora o 3. Porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, ou seja, algumas traduções não suportarão a sã doutrina. Tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Esse daqui vai estar pregando a palavra um pouco mais pesada. Nós não vamos deixar mais que... Nós temos aqui agora um pregador que ele fala que o homem é o centro, é o ponto fraco de Deus. Eu prefiro essa mensagem, né? Que Deus... Ele tem um ponto fraco, qual que é? O homem. Olha só, Jesus amado. Foi um erro
fatal, né? Fatal. Então amontoarão para si doutores, não suportarão a sã doutrina. Então, comissão dos ouvidos, não querem mais isso aí. Esse tipo de pregador não prega na minha igreja. Quem prega a Bíblia não prega na minha igreja. É mais fácil falar assim. Porque vai de encontro às vontades humanas, né? A vontade do ser humano. Então, quando ele pega, Billy Graham fala que o pecado é como você está num ambiente todo apagado. Aí quando chega a palavra de Deus, é como você chega com uma lanterna. E você começa a iluminar até que acende-se uma luz e ilumina completo. Então a palavra, ela tem caráter de instrutivo e ela vai de confronto com o ser humano. Ela confronta total. Até onde vai? Vamos lá. Hebreus 1, do 1 ao 3. Bom, eu acho que eu vou ler. Para não ficar demorando muito tempo aqui. Hebreus do 1 ao 3, diz assim, ó. Vamos lá. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, falou-nos aos pais pelos profetas, mas a nós, nesses últimos dias, pelo Filho. A quem constituiu o herdeiro de tudo. Quem é o Filho? Ele constituído herdeiro de tudo. Por quem fez todas as coisas. A qual, sendo o resplendor da glória, a expressa imagem da pessoa. Esse é Jesus, está falando de Cristo. Sustentando todas as coisas pelo poder da palavra. Havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Quem é Cristo? Quem é esse Cristo? A quem constituiu o herdeiro de tudo, por qual sustenta o mundo pelo poder da sua palavra. E nós rejeitamos a Cristo como centro da pregação? Aí uma igreja que não prega Cristo, não prega o centro, a mensagem cristocêntrica, como eu havia falado ali. Essa igreja está certa. Esses irmãos, essas pessoas estão certas. É por isso que nós temos que rever um pouco mais, né? E é por isso a parte daqui, o zelo com a qual a nossa denominação tem em convidar uma pessoa para trazer, né? Lá em Marcos 16, 18, diz assim, ó, ide pregai o evangelho. Pregai o evangelho a toda criatura. Lá em Mateus fala assim, ó, ide ensinai. Então são dois livros, são livros sinóticos, mas um fala para pregar e o outro fala para ensinar. A mensagem é a mesma. Seja qual for o caráter da pregação, tanto como pregação de confrontamento com o pecador, seja qual for ensinamento com a igreja, tem que ser pregado a palavra de Deus, sendo Cristo centro. E apegando-se a ele, a Pedro e João, a todo o povo, correu atônito junto a eles ao alpendre, chamado de Salomão. E quando Pedro viu, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou porque olhais tanto para nós, como sendo por nossa própria virtude ou santidade que fizéssemos esse homem andar? Qual que é o contexto dessa passagem? Pedro e João estavam andando, né? E aí eles estavam indo em direção à Porta Formosa. Havia um coxo, que desde a sua nascença, né? Já nasceu coxo. Aí ele chegou lá, estendeu a mão e falou, ó, dá uma esmola. E aí ele falou, nós não temos ouro e nem prata. Mas o que a gente tem, a gente te damos. Levanta e anda, em nome de Jesus. Sabe o que eu analiso? Porque nessa passagem, o Lucas foi muito sábio em colocar, porque esse coxo, ele era uma pessoa mais conhecida da cidade. Ele era muito conhecido. Ele era uma pessoa conhecida demais. Todo mundo conhecia ele. Então, como ele era desde nascença, ele levantou e andou. Aí todo mundo olhando disse, meu Deus, mas aquele homem já era desde nascença, ele está andando. Quem foi que curou ele? Aí foi quem? Pedro e João. Aí a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz. Lá no versículo 11. E todo o povo correu. Se tem pregação, tem milagre, tem revelação, tem cura, vai chamar atenção. Não vai? Vai chamar atenção. Revelação, profecia, foi falado antes, né?
Vem aqui, eu vou lá na irmã, porque a irmã revela até o CPF. E o povo sai correndo, porque ela revela o CPF, irmão. Eu vou lá, eu quero ser revelado. Então, quando Pedro e João eles estavam ali, que pregar, o homem levantou, o povo saiu correndo, literalmente. Eles saíram correndo de encontro a Pedro e João. E aí Pedro, mais sábio ainda, ele viu a oportunidade, é agora. É agora que eu vou anunciar Jesus. Tem muita gente aí vindo querendo correr de atrás de milagre. Mas agora eu vou anunciar Cristo. O bom. Ele disse, aqui, ó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac fez isso. O Deus, não, mas já vamos entrar agora. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Que maravilha é essa? Que vocês se maravilham com isso? Olhais para nós, vocês estão olhando para nós, como se nós tivéssemos o poder de trazer. Mas não é nós não. Não é a gente não. Aí entra um contexto aqui judaico, que ele chamado dos Hassidims. Não sei se o pastor conhece esse termo. Os Hassidims. Não conhece, é? Ele vai saindo. Os Hassidims, quem que eram? Eram os judeus, que na época os judeus eles eram muito devotos e eles eram curandeiros. Literalmente, eles eram curandeiros. Até tinha uma passagem ali no Talmud, foi um Talmud, que registrou uma passagem que um certo judeu, esqueci o nome dele agora, ele era o judeu do círculo. Ele fez um círculo, porque lá naquela época não chovia. E ele disse assim para Deus: eu só vou sair de dentro desse círculo quando chover, porque nós já estamos muito tempo sem chuva. E aí choveu. Então esse era o Hassidim. Ele era conhecido como isso. Então quando eles olharam, e Pedro estava falando assim, ó, tanto para nós como se por nossa virtude ou santidade fizemos andar esse homem. Eles pensaram que ele era um desses judeus devotos Hassidim. Então ele chegou e disse: não é por nós, mas o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de nossos pais, e glorificou a seu filho Jesus. Aí ele entra em outra... Fala, irmão. Cabe. De qualquer... Por qual? Pela fé de quem que ele foi... Esse coxo, nós falamos desse coxo. Pela fé de quem que ele foi curado? Está respondido. Não é, ele não tinha fé, senão já tinha sido curado faz tempo. Aí entra o dom da fé. Não tendo fé, eu posso receber milagre através do aí eu tenho que ter o dom da fé. Eu que... Fica à vontade, eu tenho que terminar aqui, os irmãos já... Nem comecei ainda, mas tá bom. Vai ser ele que vai. Quando ele disse assim, ó, não tenho ouro e não tenho prata. Será que não criou uma expectativa no... Com certeza criou, né? O que ele vai me dar se não for ouro? Se não for ouro e prata, né? Com certeza um pedaço de pão. Tá, vamos lá. Daí nós estamos no sermão, né? Eu só quero finalizar aqui, mais um ponto aqui, rapidinho, nós já fecha. Nós estamos no sermão. Então, quando ele começa a falar assim, ó, o Deus de Abraão, de Isaac, nossos pais, glorificou o seu filho Jesus. Aí ele começa a pregar para a multidão. Eu não vou ler o versículo, porque senão vai ficar demorado. Ele colocou a multidão como homicidas. Ele acusou publicamente a multidão de assassinos. Ele chegou e disse assim, ó, vocês são assassinos. Vocês vieram aqui por causa do milagre, pensando que nós éramos judeus racidins, nós somos e nós curamos por nossa própria força, mas não. Vocês são assassinos, porque algumas semanas atrás, vocês mataram aquele no nome de quem nós curamos agora. Então essa foi o conteúdo da pregação de Pedro. Ele confrontou direto. Chamou eles de assassinos, homicidas. Aí tá aqui, eu até anotei. Ele disse assim, ó. Matastes, o versículo 13, matastes o príncipe da vida. Vocês, que alguns dias atrás, mataram o príncipe da vida. E eram alguns dias mesmo, porque depois dessa pregação, o Pedro e o João foram presos. Por Anás e Caifás, né?
E chamou eles depois de ignorantes. Vocês são ignorantes. Vocês são tão ignorantes que não reconheceram Cristo como Filho de Deus. E são mesmo. Porque Jesus, quando ele estava lá na cruz, ele disse assim, ó, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então eles eram ignorantes. Pessoas que não tiveram a capacidade de reconhecer o Mestre. Mas sabe qual que é o mais interessante? Que pela ignorância deles, tá vendo? No versículo 13. Pela ignorância deles, Deus cumpriu o propósito. Pela ignorância deles de não conseguir, Deus cumpriu o propósito que ele tinha. E aí ele começa a pregação agora cristocêntrica. Arrependam-se. Não é porque vocês são ignorantes, não é porque vocês são não conseguiram reconhecer, mas vocês carecem de arrependimento. Carecem de arrepender-se. E eles então se arrependeram, e aí teve todo um outro contexto, foram presos e tal. Mas foi esse mais ou menos o conteúdo, lá em Atos 3. Atos 3 e do 11 ao 19. E aí, só para a gente finalizar, que já acabou meu tempo aqui, só para a gente finalizar, que está lá no último capítulo lá da lição, Jesus chamou os discípulos de geração perversa. A cultura sem Deus atingiu o homem. Quem andava de lado a lado com Jesus. Nós necessitamos arrepender, certo? Nós necessitamos nos arrepender. Meu Deus do céu, já deu os 40. É rapidinho, irmãos. Imagina um elefante. Imagina uma pessoa em cima do elefante. Quem é mais forte? O elefante ou a pessoa? A pessoa é significado racional. Eu tenho raciocínio, eu tenho caminho, eu sei aonde eu quero ir. Mas eu estou em cima de um elefante. E esse elefante ele é emocional. Se o elefante quiser ir para a esquerda e você quiser ir para a direita, você vai para onde? Para a esquerda ou para a direita? Você vai sentir o teu emocional, que é o elefante, indo para onde? Eu sei que esse caminho é o correto. Eu estou em cima de um elefante. Mas o elefante quer ir para lá. Não tem como segurar. Porque o nosso emocional, ele é muito mais forte. É por isso que a gente tem que saber o que a gente quer. E aí está escrito aqui, ó. Racional, mudança, viver, mudança inspirada. Ele fala de motivação. Para a gente poder mudar o elefante, nós temos que ter motivação. A motivação de vir ao culto, de vir à igreja. E essa motivação nós recebemos aonde? Através da palavra. É a palavra que nos traz a motivação de mudança. Porque a palavra, ela impacta diretamente no nosso emocional. Aí não adianta eu saber o que eu não quero. Você já imaginou dentro de um... Eu vou chamar um táxi. Irmã... Esqueci teu nome. Como é que é teu nome? Ana, eu sei teu nome. Eu tô tão nervoso que eu me esqueci. Aí a Ana vai chamar um táxi. Daí a Ana chegou bem e falou assim... A Anne, eu sei teu nome, é Anne. Aí ela entrou dentro do táxi e falou assim, ó. Daí o taxista falou, para onde você quer ir? Aí ela disse assim, eu não quero ir pro shopping. Tá, então para onde você quer ir? Não. Eu não quero ir pro mercado. Tá, e para onde você quer ir? Não, eu não quero ir lá pro centro da cidade. Porque tá cheio de gente sabendo o que não quer. E o problema de uma geração de hoje é que eles sabem o que eles não querem. Mas na verdade a gente tem que saber o que a gente quer. Eu quero ser homem de Deus. Se for para ir para a igreja daqueles crentes lá, que ficam tirando dinheiro, eu não quero. Tá, e o que você quer? Eu quero os dons do Espírito Santo. O que eu não quero? Eu sei. Se eu perguntar para qualquer um o que eu não quero, o que você não quer? Ah, eu não quero ser igual aquele irmão devedor lá. Eu não quero. Não, peraí. O que você quer ser? Não, eu quero ser fiel. Eu quero ser dizimista fiel. Eu vou ser dizimista fiel. É onde entra a gente saber o que a gente quer. Né, irmãos? Amém? Hã? Amém pelo dízimo. Amém pelo dízimo. O que importa é a direção, não é a velocidade.
Amém, irmãos? Só. Muito obrigado. Deus abençoe os irmãos. O irmão Jet está na direção.